Hoje é a nossa aula 2 do nosso livrinho Declaração de Fé das Assembleias de Deus, retirado, como o pastor Wesley disse domingo, da Bíblia Sagrada. Nenhuma dessas declarações são invenções humanas, são da vontade do homem, mas foram extraídas da palavra de Deus. E estamos no quarto capítulo. O primeiro foi sobre as Escrituras, o segundo foi sobre Deus, o terceiro foi sobre a Trindade, e agora nós estamos estudando sobre a identidade do Senhor Jesus Cristo. Amém? Não menos importante, nem mais importante, mas hoje eu, pastor Luciano, julgo uma das mais importantes, porque vamos falar sobre a humanidade de Cristo. A humanidade de Cristo como homem nada foi além do que para nos salvar. Deus despiu-se da sua glória, se fez como homem para nos dar a salvação. Então o nosso cremos diz o seguinte: cremos no Senhor Jesus Cristo, o Filho unigênito de Deus, plenamente Deus, plenamente homem, na concepção e no seu nascimento virginal, em sua morte vicária e expiatória, em sua ressurreição corporal dentre os mortos e em sua ascensão vitoriosa aos céus como Salvador do mundo. Lemos os versículos que dão base para isso na terça-feira passada. Não vamos lê-los novamente, porque o tempo não nos permite. E vamos falar hoje sobre a humanidade de Cristo. Jesus Cristo como homem. Da onde se extrai tudo isso que nós vamos falar? Das Escrituras Sagradas. A própria Bíblia apresenta várias características humanas de que Jesus realmente teve o seu 100% de homem. Não foi só 100% Deus e nem só 100% homem. Ele viveu com as duas naturezas. Algumas situações do crescimento de Jesus, que é muito importante para nós hoje à noite. A Bíblia diz em Lucas 2,40 que Jesus crescia em 3 aspectos. Jesus crescia em sabedoria, Jesus crescia em estatura e Jesus crescia em graça. E o que é mais importante para nós aprendermos hoje à noite sobre a humanidade do nosso mestre é que ele não só crescia em sabedoria, estatura e em graça para com Deus, ele crescia também para com os homens. Porque nós não podemos cair no erro de achar que nós precisamos ter uma vida que só Deus enxerga, porque Deus realmente enxerga tudo. Às vezes nos preocupamos tanto em fazer as coisas para Deus, eu oro, eu jejuo, eu leio, eu participo, eu faço, eu aconteço, mas quando precisa de um relacionamento humano, você erra. Você não dá o exemplo pelo qual você deveria dar. Então o nosso mestre como homem, a humanidade de Jesus, ele crescia em sabedoria, porque tinha intimidade com o Pai, tinha intimidade com o Espírito Santo, em estatura para comprovar o seu crescimento físico, e em graça para com Deus e para com os homens. Então fica aí um exemplo inicial para nós do crescimento como homem do nosso mestre, que nós possamos buscar o crescimento na sabedoria. Estatura não depende muito de nós, porque é o nosso físico, e em graça, que é o nosso relacionamento com Deus, e mais importante do que com Deus, que nós também tenhamos a importância de que nós precisamos ter um bom relacionamento uns com os outros. Não basta só fazer aquilo que Deus está vendo, precisamos dar exemplos e testemunhos uns com os outros. Lucas 2:52 fala que o menino crescia e se fortalecia em espírito, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava
sobre ele. Então Jesus, como homem, crescia e se fortalecia no Espírito, irmãos. Às vezes nós erramos porque nós não nos fortalecemos no Espírito. A presença de Deus na nossa vida. Nesse versículo fala Espírito, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Por que é interessante nós termos a consciência de que Jesus teve a sua vida como 100% homem? Se ele teve os exemplos que ele teve como homem, nas suas atitudes, nós devemos buscar os mesmos exemplos que ele teve. Se ele é o nosso mestre, se ele é o Deus que nós acreditamos, então as atitudes de Jesus precisam ser buscadas por cada um de nós diariamente, como ele falava, como ele reagia, como ele se comportava diante de uma ou de outra situação. Enfim, precisamos ter em mente a importância de como homem ele venceu, porque ele tinha relacionamento com o Pai, ele vivia na dependência do Pai, e nós precisamos ter esse exemplo para a nossa vida enquanto estivermos aqui na terra, uma vida de relacionamento com Deus, de experiências com Deus. A Bíblia tem várias indicações de que Jesus era uma pessoa humana, sujeitos a todas as limitações comuns da raça humana, mas por um só detalhe que é o que diferencia de todos nós, sem pecado. Jesus nunca pecou. Então nós vamos dar alguns versículos para que nós tenhamos base daquilo que nós estamos falando sobre a humanidade de Jesus, a sua natureza física. Sobre a sua natureza física, vamos falar sobre o seu nascimento. Jesus não desceu dos céus, e sim nasceu de uma mulher humana, passando por todas as fases que uma criança normal passaria. Lucas 2, versículos 6 e 7 diz: enquanto estavam lá, chegou o tempo de nascer o bebê, e ela deu à luz o seu primogênito, envolveu-o em panos e o colocou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Então Jesus teve o seu nascimento, não foi concebido humanamente, foi concebido pelo Espírito Santo, mas o seu nascimento foi um nascimento como qualquer outro ser humano, provando a sua humanidade. O segundo exemplo da sua natureza física, não vamos ler, mas está lá em Lucas 3, do 23 ao 38, e Mateus 1, do 1 ao 17, que comprova a sua árvore genealógica, provando mais uma vez a humanidade de Jesus. O seu crescimento, Lucas 2, 52 diz que Jesus ia crescendo em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e diante dos homens. Cresceu como toda criança, se alimentou, comeu, bebeu e não tinha nenhuma características especiais. Jesus era e nasceu como homem, uma criança normal. Suas limitações físicas, em tudo idênticas aos seres humanos. Jesus sentia fome, Mateus 4:2, depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Marcos 11:12, no dia seguinte, quando estavam saindo de Betânia, Jesus teve fome. O principal motivo pelo qual ele se tornou homem foi para suprir a necessidade da nossa salvação. A Bíblia diz que em João 1,14, que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de vontade. Ele é o Emanuel, o Deus conosco. Então tem vários versículos que comprovam a sua humanidade. Jesus sentia sede, João 19:28, mais tarde, sabendo então que tudo estava concluído, para que as Escrituras se cumprissem, Jesus disse: tenho sede.
ficava cansado. João 4:6. Havia ali o poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isto se deu por volta do meio-dia. Sofria dor. João 18:22. Quando Jesus disse isso, um dos guardas que estava perto bateu-lhe no rosto. Isto é jeito de responder ao sumo sacerdote? Perguntou ele. E João 19:2-3. Os soldados teceram uma coroa de espinhos e a puseram na cabeça dele, vestiram-no como uma capa de púrpura, e chegando-se a ele diziam: Salve, Rei dos Judeus, e batiam-lhe no rosto. Esses versículos, irmãos, eu estou lendo porque a própria Bíblia nos comprova a humanidade de Jesus, para que nós tenhamos em mente que ele teve a sua participação 100% como homem e 100% como Deus. E a Bíblia diz que o Verbo se fez carne e habitou no meio de nós. O Verbo, Deus, se fez carne, homem, e habitou no meio de nós. E com isso nós vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai. Habitou entre nós. A palavra grega habitar tem a conotação de tenda, tabernáculo. Possivelmente João tenha feito uma alusão ao tabernáculo armado no deserto, onde o Senhor viera habitar no meio do seu povo. Está lá em Êxodo 25, 8 e 9, que fala: E farão um santuário para mim, e eu habitarei no meio deles. Façam tudo como eu lhe mostrar, conforme o modelo do tabernáculo e de cada utensílio. E Êxodo 40, 34, então a nuvem cobriu a tenda do encontro, e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Portanto, o Senhor Jesus é o único Filho de Deus por espécie. Jesus é de Deus, o único que participa desde toda a eternidade da natureza divina. Jesus é o único cheio de graça e de verdade. A Bíblia ensina tanto a divindade como a humanidade de Cristo. 1 João 4,3 diz: E todo o Espírito que confessa que Jesus não veio em carne, não é de Deus. Então, Jesus, seu nascimento, seu crescimento, suas limitações físicas, sentia sede, ficava cansado, sofria dor. Sua percepção pelos homens, os homens percebiam a presença dele não como um espírito, porque ele era homem, ele tinha o seu corpo. 1 João 1:1, o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam, isto proclamamos a respeito da palavra da vida. Mateus 9, 20 e 22, nisso uma mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia, chegou por trás dele e tocou na borda do seu manto, pois dizia a si mesma: se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. Voltando-se Jesus, a viu e disse: ânimo, filha, a sua fé a curou. E desde aquele instante a mulher ficou curada. Mateus 26, 12, quando derramou este perfume sobre o meu corpo, ela o fez a fim de me preparar para o sepultamento. João 20, do 25 a 27, os outros discípulos lhe disseram: vimos o Senhor. Mas ele lhes disse: se eu não vir as marcas dos pregos nas suas mãos, não colocar o meu dedo onde estavam os pregos e não puser a minha mão no seu lado, não crerei. Uma semana mais tarde, os seus discípulos estavam outra vez ali, e Tomé com eles. Apesar de estarem trancadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: paz seja com vocês. E Jesus disse a Tomé: coloque o seu dedo aqui, veja as minhas mãos, estenda a mão e coloque-a no meu lado, pare de duvidar e creia. Então são versículos, eu estou lendo bastante realmente, porque são os versículos da própria palavra que comprovam a humanidade de Jesus, que ele era 100% homem. Na sua morte, Lucas 23, 46, Jesus bradou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Tendo dito isto, expirou. Obviamente que sabe que ele ressuscitou, mas como homem teve a sua morte.
João 19, 33, 34. Mas quando chegaram a Jesus, percebendo que já estava morto, não lhe quebraram as pernas. Em vez disso, um dos soldados perfurou o lado de Jesus com uma lança e logo saiu sangue e água. Então, irmãos, é muito importante que nós saibamos e creiamos e tomemos para a nossa vida os exemplos de Jesus. Como homem, ele venceu. Às vezes nós achamos que tudo que ele passou, ele era 100% Deus. Muitas das vitórias que ele teve, era como homem. Isso nos traz uma fortaleza muito grande, porque se ele venceu, ele tem os caminhos, as orientações, para nos dar a cada dia, para que nós possamos vencer. Se ele venceu como homem, nós podemos vencer também com a ajuda dele, porque a Bíblia diz que ele está onde? À direita do Pai, olhando, intercedendo, nos ajudando, passou por tudo que nós passamos, e está à direita do Pai, para que nós, a cada dia, possamos vencer. Então os exemplos dele como homem, não é simplesmente sabermos que Jesus é 100% homem, e 100% Deus, e simplesmente ter essa convicção e não vivê-la. Como homem, como mulher, nós precisamos vencer o dia a dia, o pecado, as tentações, deixar de ser indiferente às pessoas. Jesus nunca foi indiferente às pessoas, muito pelo contrário, ele sempre tinha uma palavra de cura, de fortalecimento, de ânimo, de ajuda. A humanidade dele nos deixou exemplos que precisamos seguir, e não simplesmente sabermos que ele foi, que ele veio, que ele andou, que ele praticou, que ele curou. E nós? O que estamos fazendo com aquilo que nós sabemos que ele fez? Então essa parte de que ele foi homem, de que ele foi um humano, que ele passou, no final nós vamos ver o texto de Hebreus que fala que ele sofreu tudo. É o refrigério que para nós, não basta um conhecimento, trazer isso para o nosso dia a dia, quando vamos falar, na nossa integridade com Deus e com os homens, saber que nós podemos vencer as barreiras do nosso dia a dia. É difícil? É difícil, mas podemos, com os exemplos dele, como ele falava, quando ele era insultado, como ele reagia quando ele encontrava alguém que tinha necessidade. Obviamente que os milagres eram divinos, mas a sua postura de ceder um ombro, de ajudar as pessoas, de se aproximar de uma situação, de entender um problema, são essas qualidades do nosso mestre. Os versículos que nós lemos comprovam a sua vida física, seu nascimento, o seu crescimento, sentia sede, cansaço, dor, era percebido pelos homens, podia ser tocado pelos homens, sua morte. Então são situações que a própria Bíblia nos leva ao conhecimento da sua natureza humana, e que essa natureza não fique só no nosso conhecimento, mas que seja uma situação que possamos trazer para o nosso dia a dia, usar a humanidade dele, para que possamos ser exemplo daquilo que ele fez, ser exemplo daquilo que ele falou, e viver uma vida agradável aos seus olhos. Tem um documento importante, que é intitulado sobre Tomo de Leão. Esse bispo, ele escreveu esse tomo para Eutíquies, que foi um monge de Constantinopla, que fundamentou a heresia do monofisismo, dizendo que Jesus não tinha as duas naturezas. E uma parte desse documento ele diz o seguinte: assim
intactas e reunidas em uma pessoa as propriedades de ambas as naturezas. A majestade assumiu a humildade, a força assumiu a fraqueza, a eternidade assumiu a mortalidade, e para pagar a dívida de nossa condição, a natureza inviolável uniu-se à natureza que pode sofrer. Desta maneira, o único e idêntico mediador entre Deus e os homens, o homem Jesus Cristo, pôde, como convinha a nossa cura, por um lado morrer e por outro lado não morrer. Então foi um bispo que defendeu as duas naturezas de Cristo. Ele é da data de 440 e 461. Desde lá de trás, desde antes, já se tentam provar ou dizer que Jesus não tinha as duas naturezas, mas a própria palavra de Deus nos dá condição de nós entendermos hoje à noite a natureza de Cristo como homem, e que seja um exemplo para as nossas vidas isto. Falamos sobre a sua natureza física. Agora, alguns versículos que comprovam a sua natureza psicológica, quanto ao seu caráter emotivo, que Jesus como homem sentia emoções. Mateus 9,36, ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas, como ovelhas sem pastor. Mateus 14,14, quando Jesus saiu do barco e viu tão grande multidão, teve compaixão deles e curou os seus doentes. Mateus 15,32, Jesus chamou os seus discípulos e disse: tenho compaixão desta multidão, já faz 3 dias que eles estão comigo e nada têm para comer. Não quero mandá-los embora com fome, porque podem desfalecer no caminho. Mateus 20,34, Jesus teve compaixão deles e tocou nos olhos deles, imediatamente eles recuperaram a visão e o seguiram. O que é que nós temos feito com esse exemplo de Jesus? Um homem que olhava para uma situação, que estava precisando de algo, e ele nunca virou as costas para aquela situação. Ele sempre teve compaixão, sempre amparou, sempre tinha uma palavra de fortalecimento. Então, que esse exemplo de Jesus, que as suas emoções eram emoções de que ele tinha compaixão, se preocupava com as pessoas, se preocupava com as situações, que seja real em nossas vidas. Jesus sentia tristeza e angústia, Mateus 26:37, levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Sentia alegria, João 15:11, tenho-lhes dito essas palavras, para que a minha alegria esteja em vocês, e a alegria de vocês seja completa. João 17:13, agora vou para ti, mas digo estas coisas enquanto ainda estou no mundo, para que eles tenham a plenitude da minha alegria. Hebreus 12:2, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé, ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono. Jesus sentia alegria, que isso possa ser uma das emoções para a nossa vida diariamente. Jesus sentia indignação, Mateus 3:5, irado olhou para os que estavam à sua volta, e profundamente entristecido por causa dos seus corações endurecidos, disse ao homem: estende a mão. Ele a estendeu e ela foi restaurada. Mateus 10:14, quando Jesus viu isso, ficou indignado e lhes disse: deixem vir a mim as crianças, não as impeçam, pois o reino de Deus pertence aos que são semelhantes a elas. Situações da humanidade do nosso Jesus. Se surpreendia ao ouvir isso. Jesus admirou-se deles e, voltando para a multidão que o seguia, disse: eu lhes digo que nem em Israel encontrei tamanha fé. E ficou admirado com a incredulidade deles. Mateus 6:6. Então Jesus passou a percorrer
os povoados. A encarnação do Senhor Jesus se fez necessária para satisfazer a justiça de Deus. O pecado entrou no mundo por um homem, Adão. Romanos 5,8 diz: mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo ainda pecadores. Jesus se fez, Deus se esvaziou, se fez homem, para que nós fôssemos salvos. Jesus veio e disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. O que eu quero que você aprenda hoje à noite são os exemplos dele como homem, os exemplos que ele nos deixou para que nós pudéssemos segui-lo. Ele veio para deixar o seu exemplo, morrer em nosso lugar, obviamente, que nós estávamos condenados à morte eterna. Ele se fez o sacrifício final, absoluto, para que nós pudéssemos ter vida. Mas o que nós precisamos entender é a sua vida, o seu cotidiano, as suas palavras, a sua vivência. Um homem que passou por este mundo e venceu. Glória a Deus, que nós também possamos vencer em nome de Jesus todos os dias das nossas vidas, irmãos. Siga os exemplos dele. Às vezes nós queremos trazer alguns exemplos para a nossa vida, de pessoas, de personagens, de coisas de que você lê, enfim, tudo isso, se for de boa conduta, boa reputação, bom ensino, bom conselho, pode até que seja bom, mas precisamos seguir as instruções, as palavras, o jeito que ele falava, que ele tratava as pessoas, enquanto ele estava como homem andando por essa terra. A Bíblia nos dá vários exemplos a respeito de quem ele era, do que ele fazia, do que ele poderia realizar, e Deus conta conosco nessa parte. Que possamos trazer para dentro da nossa vida, que possamos trazer para dentro do nosso coração os exemplos de Jesus. Não ficar só no conhecimento, não ficar só no texto do que você sabe que ele veio, você sabe o que ele fez, você conhece as maravilhas dele, você sabe todos os pormenores do que ele fez, do que ele falou, de como ele se comportou, só que nós não trazemos isso como exemplo para a nossa vida. Não trazemos isso como atitudes que precisam ser seguidas, que precisam ser impetradas em nossas vidas todos os dias. A humanidade dele não foi simplesmente para que tenhamos um conhecimento. A humanidade dele foi para que nós pudéssemos segui-lo, tê-lo como nosso exemplo. Hebreus 4, do 14 ao 16, diz o seguinte. Esse é um dos textos mais bonitos, que fala sobre a natureza de Jesus. Hebreus 4, do 14 ao 16. Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como o grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firme a nossa confissão, porque não temos um sacerdote, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. A Bíblia está dizendo que Jesus foi tentado em todas as coisas, mas a nossa semelhança, ou seja, como nós também somos tentados, e a diferença é que ele não pecou, ou seja, não cedeu, não desonrou o Pai,
não mudou de lado, não trocou de lado por um momento oportuno, ou por um momento que interessava alguém, ou para agradar um ou outro, não. Jesus foi tentado, passou por todas as dificuldades que nós passamos, mas sem pecado. Tinha vida com Deus, tinha comunhão com o Espírito Santo. Jesus venceu e nós também podemos vencer, irmãos. Nós não podemos viver uma vida, apesar da Bíblia dizer isso, e se a Bíblia está dizendo isso é real, que não há homem que não peque, que quem fala que não peca já está mentindo, que já está pecando, mas nós precisamos não frisar nessa consciência de que somos pecadores, não. Com a presença de Deus em nossas vidas, com os exemplos que nós temos da humanidade de Cristo e como o homem venceu, o que nós temos que trazer para a nossa mente, não é que eu peco porque a Bíblia fala que eu sou pecador, não pode ser esse o parâmetro. A Bíblia diz que todos pecaram para nos distinguir de um único que foi santo, que nunca errou, que nunca pecou, que veio nos deixar o exemplo. Não pode ser o parâmetro de uma vida de pecado, muito pelo contrário. O parâmetro nosso é: se ele venceu, eu também posso, porque eu estou com ele, eu sou amigo dele, eu tenho intimidade com ele, eu ouço a voz dele, eu conheço a sua palavra. Então a humanidade dele é para nos fortalecer hoje à noite. Eu li muitos os versículos, porque a própria Bíblia relata as coisas que ele sentia. Ele viveu como homem, e ele venceu como homem, e eu e você podemos vencer como homem. O pecado não pode ser o parâmetro. Todos pecam, eu também peco, todos erram, eu também erro. Não, irmãos, o parâmetro é o contrário. Se ele venceu, eu posso vencer. Se ele disse não à tentação, eu também posso. O problema é se você quer, a quem você quer agradar. A Bíblia diz que em tudo ele agradou o Pai, se portou em cumprir a missão que ele veio fazer. E o versículo 16 de Hebreus 4, está aqui a regra, está aqui um princípio, que se não cumprido, iremos ficar igual o carro quando atola. Você vai acelerar, vai gastar todo o combustível e não vai sair do lugar. Sabe por quê? Porque a Bíblia fala assim, acheguemo-nos, se achegue a Deus, tenha vida com Deus, tenha intimidade com Deus, para que você possa ter as mesmas atitudes, humanamente falando, como Jesus teve. Você não vai descobrir as coisas ao léu, em qualquer literatura. Acheguemo-nos. A Bíblia, o Espírito Santo está nos convocando. Acheguemo-nos a Deus. Tenha mais vida com Deus, mais tempo com Deus, mais experiência com Deus. E como que se chega de qualquer jeito? Não, irmãos. Se você crê, acheguemo-nos, portanto, confiantemente. Se apresente a Deus com confiança. Eu creio que Deus vai mudar, eu creio que Deus vai curar, eu creio que Ele vai fazer. Se Ele vai ou não vai, é Ele que vai resolver, mas você tem que chegar acreditando, confiando, buscando. Jesus venceu e você pode vencer, nós podemos vencer. Ele teve a sua particularidade como homem, 100% homem, e se a Bíblia diz que Ele não pecou, é porque Ele não pecou em nenhum momento como homem, e como Deus, seria fácil. É como homem, nos tapas, nos cuspes, nas difamações, nas mentiras, Ele não cedeu. Por que é que nós cedemos, se dizemos que somos exemplos dele, seguidores dele? Eu quero que você saia hoje aqui com esse pensamento. A humanidade dele é para nos fortalecer. Se ele venceu, você pode vencer. Amém, irmãos? A humanidade dele como homem, ele foi um vencedor. Então, acheguemo-nos com confiança, com fé. Acredite,
Achegue-se a Deus, junto ao trono da graça. Vá para o trono da graça, como o nosso pastor sempre fala, saia daqui e vá para lá, vai adorar lá, vai orar lá, vai reverenciá-lo lá. Vai para o trono da graça, esqueça a dimensão natural, os problemas, as dificuldades. Vá para o trono da graça. Vai buscar a presença dEle, a fim de recebermos o quê? Misericórdia. Nós não queremos nos achegar, não queremos ter os exemplos de Cristo como homem para a nossa vida, e queremos misericórdia. Queremos bênção, queremos favor de Deus. Acheguemos com confiança ao trono da graça. Olha quantos passos, quantos princípios. Acheguemos com confiança ao trono da graça. Depois, a fim de recebermos misericórdia. Como é que você vai cuidar de um filho que você não vê? Você consegue? Não consegue. Se ele estiver aqui, não precisa ir muito longe, no estacionamento, e você aqui dentro, você cuida dele? Não cuida. Nós queremos ficar longe de Deus, com a nossa mente cheia de coisas que Deus não se agrada, não se achegamos a Deus, não confiamos em Deus. Eu disse uma vez aqui em um dos salmos, que eu não lembro o número, que fala que os olhos de Deus estão sobre a nossa vida. Aí eu usei um exemplo, que se você fosse um caixa de um banco, de um comércio, enfim, e tivesse uma câmera em cima de você, todo o tempo que você estivesse ali, você ia roubar? Ia? Não ia. Aí eu disse uma coisa muito dura, depois que até meio arrependido, vou dizer de novo, que serviu muito para mim. Sabe por que nós erramos? É duro de ouvir isso, e de falar também, porque nós não acreditamos que Deus nos vê em todo o tempo. Se nós acreditássemos que Deus nos vê em todo o tempo, nós deixaríamos de pecar bem menos. Por isso, achegue o que? Com confiança. Ele venceu, ele está lá. Como homem ele venceu. E o fim que do versículo fala o quê? Recebermos misericórdia, Hebreus 4:16. E acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Aqui está o segredo para você vencer. Acredite. Ele veio como homem, ele venceu como homem, ele não pecou como homem, ele disse não às tentações como homem. A Bíblia está dizendo aqui, olha, ele foi tentado em todas as coisas como nós somos. Não sou que estou inventando, está escrito, é a palavra de Deus. Então, irmãos, vá com essa consciência embora hoje para a sua casa. O cerne da mensagem lá na sede, sexta-feira, não foi bem esse, mas eu quis trazer um pouco para o nosso dia a dia, a palavra de Deus, porque é no dia a dia que a coisa pega, que as propostas vêm, que os inimigos que se levantam, que existe a falta, e são nessas oportunidades que precisamos do quê? Do exemplo de Cristo. O que ele fez quando foi afrontado? Fez isso. Puxa vida. O que ele fez quando foi insultado? Fez isso. Esse é o nosso exemplo. Porque a Bíblia diz que Ele está lá para nos socorrer quando nós precisarmos, porque Ele sabe tudo que você está passando. Então creia nisso hoje à noite. Jesus, enquanto aqui na terra era 100% homem e 100% Deus. E hoje nós falamos sobre a humanidade dele como homem, sentia, se alegrava, comia, cresceu como qualquer criança. A única diferença é que ele não foi concebido em pecado e durante toda a sua vida permaneceu sem pecado. Porque ele tinha um propósito, uma missão a ser cumprida. E nós também temos uma missão a ser cumprida. Que essa missão, a Bíblia diz que sem ela ninguém vai entrar no reino dos céus. Se chama santidade.
A Bíblia fala em Hebreus que sem a santificação ninguém verá o Senhor. Essa é a nossa missão diária. A hora que você acorda, você tem que estar preocupado em acender a luzinha e falar: eu preciso ser santo. Eu não posso aceitar nada que me tire da santidade de Deus. Cuidado com o que você fala. Pensa no que você está pensando. Use essa frase antes de você falar. Pensa no que você está pensando. A quem vai agredir? A quem vai alegrar? Vai ser bênção? Tem muitas coisas em casa que eu não conto. Não que são coisas escondidas, coisas que não, comentários que não precisam, porque o que vai causar? Pensa para você falar, pensa para você agir, e creia, se achegue a Ele com confiança, ao trono da graça, para receber misericórdia, e achar graça para socorro em ocasião oportuna. E o versículo 15, a parte B, fala que Ele foi tentado em todas as coisas. Eu quero frisar isso, não para denegredir a imagem, não, mas para você entender que Ele foi tentado. A Bíblia está dizendo, irmãos, que tudo o que você passa, Jesus passou, mas Ele venceu. E se nós seguirmos os exemplos de Jesus, nós também iremos vencer o pecado, a maledicência, as críticas destrutivas, os comentários desnecessários. Nós precisamos vencer isso na nossa vida, diariamente. Nossa luta, ela é diária. Quem quer vir após mim, tome a sua cruz a cada dia. Você levanta, você já está em guerra. Primeiro com você mesmo, porque a carne quer sobressair. Crucifica a carne lá. Anda com Ele. Confie nele. Dependa dele. Porque a Bíblia diz que no tempo oportuno Ele vai te socorrer. Quando? Se você estiver perto dele. Confiando nele. No trono da graça. E não andando de qualquer jeito. Não vivendo uma vida humanamente de qualquer jeito. Jesus não viveu a sua vida humana de qualquer jeito. E esse é o maior exemplo que precisamos ter dele. Precisamos viver a nossa humanidade como se nós tivéssemos... E Ele está, nós não cremos, como eu acabei de falar. Ele está aqui do nosso lado, vendo tudo. E nós achamos que Ele não está. Repito, que se nós acreditássemos que Ele estivesse, nós deixaríamos de fazer, falar tantas outras coisas que desagradam o nome dEle. Amém? Então Jesus era, enquanto aqui na terra 100% homem, 100% Deus, e essa é a sua humanidade. Os versículos comprovam pela palavra todos os sentimentos que Ele teve, que nós também temos. E o que é mais importante, eu friso, é o versículo 15 de Hebreus 4, que Ele foi tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, ou seja, como nós também somos, mas sem pecado. Versículo 16 é o princípio: acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Não basta saber que Ele era 100% homem. Tome a humanidade dEle, os exemplos dEle, as palavras dEle, como Ele olhava, como Ele falava, como Ele se comportava, traga para dentro de você, e você vai ver que muitas vitórias virão sobre a nossa vida. Quanto mais perto dEle, mais vitória, mais instrução, mais direção, mais orientação, porque Hebreus fala que no momento que precisarmos de socorro, Ele virá nos socorrer. Amém? Feche teus olhos, por favor. Pai, nós te agradecemos por esse entendimento que não somente da humanidade de Cristo, mas que precisamos trazer esta humanidade, os exemplos que Ele deixou enquanto andou por essa terra, para uma vida de santidade, para uma vida que os nossos exemplos, as pessoas possam olhar para nós e dizer: ali vai um cristão, alguém que segue a Cristo, que segue os seus passos. Nos fortalece, Deus, porque somos fracos, somos frágeis, precisamos do Senhor a cada dia, Pai. Que não seja só um conhecimento, os versículos comprovam, lidos, da humanidade, dos sentimentos, das emoções do nosso Mestre como homem, mas que seja patente, que seja real, que seja impetrado em nossas vidas, os seus exemplos, como Ele se comportava, como Ele falava, como Ele reagia,
Oh Deus, ajuda-nos a nos achegar a Ti confiadamente, não de qualquer jeito, nos apresentar ao Senhor com confiança, chegar ao trono da graça, receber misericórdia, Pai, ser agraciados pelo Senhor, e no momento de socorro, no momento oportuno, Ele vai nos ajudar, porque a Bíblia diz que Ele passou por tudo que nós estamos passando, Ele conhece toda a nossa necessidade, Ele é o nosso mestre, é a luz do mundo, que ilumina os nossos passos a cada dia. Obrigado, Deus, que a humanidade dele seja um desejo nosso a cada dia, saber o que ele falava, o que ele sentia, quais eram as suas atitudes, e trazer isso para o nosso dia a dia, Pai. Ajude-nos a progredir, a permanecer na Tua presença, a nos achegar ao Senhor com confiança, não numa dimensão terrena, mas chegar ao Senhor com confiança ao trono da graça, saber que o Senhor está além, pode fazer muito mais, nos dê essa condição hoje à noite de sair deste ambiente, seguindo os passos do Mestre, seguindo as palavras do Mestre, seguindo os conselhos do Mestre, tudo aquilo que está nas Escrituras registrados como homem, o que Ele fez, para que o nome do Pai fosse glorificado. Ajude-nos a glorificar o Teu nome, com as nossas atitudes, com o nosso caminhar, com a nossa vida, Pai. É a nossa oração, em nome de Jesus Cristo. Amém.